Essa aula é sobre imunomoduladores e cirurgia. Meu nome é Clíslia, eu sou nutricionista do Hospital Universitário de Brasília desde 2006 e sou mestre em Ciências da Saúde. Então, o que vem a ser um imunonutriente ou um imunomodulador, né? São aqueles que têm ação de modular o sistema imunológico, permitindo com que o organismo tenha uma resposta adequada a um patógeno. Essa resposta não vai ser nem a supressão e nem a exacerbação do sistema imunológico. Os imunomoduladores a serem abordados nessa aula serão a arginina, a glutamina, ômega 3 e ômega 6 e os antioxidantes. Com relação à arginina, né, é um aminoácido onde a fonte é a dieta ou também pode ser sintetizada pelo organismo. Porém, a síntese da arginina não é suficiente para suprir as suas necessidades metabólicas em algumas circunstâncias, como por exemplo no crescimento, ou na presença de infecções e inflamações, ou então em condições em que a função renal ou intestinal está prejudicada. Nesse caso, ela pode ser considerada um aminoácido condicionalmente essencial. Na dieta, as fontes de arginina são as mesmas fontes de proteínas. E a quantidade de arginina vai diferir de alimento para alimento, né? E também de acordo com o processo de cocção, porque ela pode ser destruída por esse processo. A média, né, em torno de 1 grama de proteína tem em torno de 54 miligramas de arginina, mais ou menos. E como ocorre a síntese de arginina no nosso organismo? A arginina, então, ela vai ser formada por meio da glutamina e da prolina, que vai formar primeiramente a citrulina no intestino. A citrulina então é absorvida e nos túbulos renais ela vai ser convertida a arginina. Os destinos da arginina no organismo são muitos, né? E vai depender, o destino dela vai depender da demanda do organismo e também da proporção de enzimas em cada tecido. Na inflamação, a presença de bactérias, de citocinas inflamatórias e a própria injúria nas células da pele vai fazer com que haja uma ativação de enzimas que convertem a arginina em óxido nítrico e em prolina. O óxido nítrico vai possibilitar a inflamação e a prolina a cicatrização, como nós vamos ver mais adiante. O óxido nítrico formado pela degradação da arginina, então, ele tem um papel importante na inflamação, porque ele é tóxico para algumas bactérias, ele melhora o fluxo sanguíneo para o local da inflamação, facilitando, então, a chegada de células, né, do sistema inflamatório e outras células, levando a uma melhor efetividade do sistema imunológico. Ele também é um neurotransmissor e é uma molécula de sinalização celular. Com isso, a resposta imunológica fica mais efetiva. Então, durante o processo inflamatório, né, de 1 a 3 dias, né, quando ocorre a inflamação, alguma injúria ou alguma cirurgia, a arginina, a via dela ativada vai ser essa via aqui, que forma óxido nítrico e citrulina, provocando então esse processo inflamatório. Depois de 72 horas da inflamação, o que vai acontecer é uma inativação, então, dessa via, e a inativação dessa via leva a uma ativação da via, onde a arginina vai ser convertida a ornitina, prolina e poliaminas. A prolina e as poliaminas, então, elas vão ter um papel essencial na cicatrização. Por quê? As poliaminas, elas participam da replicação de DNA, levando então à angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos, possibilitando a cicatrização. E a prolina é o principal componente do colágeno, né, levando então à cicatrização também. Isso que ocorre então em traumas agudos, esse processo de primeiro a inflamação e depois a cicatrização. Em feridas crônicas, como por exemplo um pé diabético ou uma úlcera de pressão, há um estímulo inflamatório persistente, então como se o tecido estivesse em um trauma constante.
E aí a área afetada passa a ser um meio ótimo para o crescimento de bactérias, e a infecção, né, pelas bactérias acarreta mais resposta inflamatória. Então, isso gera um ciclo vicioso, onde as células inflamatórias secretam citocinas, TNF-alfa, interleucina, que atraem mais mediadores inflamatórios. Nesse caso, em feridas crônicas, então, essa via vai estar sempre ativada, a via da inflamação. E aí, como ela nunca é desativada, a gente não tem uma ativação da arginase, que transforma a arginina em ornitina e depois prolina e poliaminas. Então, não vai haver a cicatrização. Por meio disso, né, a gente pode se perguntar, a suplementação com a prolina associada à arginina seria melhor no caso de feridas crônicas? Alguns estudos dizem que sim, porque a prolina ela pode ser absorvida e ir para essa via para a formação do colágeno sem precisar da conversão pela arginina. Bom, a Braskem, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, indica uma dieta hiperproteica com arginina e prolina para os pacientes com lesão por pressão, tá? E em caso de diabetes, pacientes em uso de corticosteroides ou pacientes desnutridos, há uma comprovação de que a produção de óxido nítrico ela está prejudicada em traumas agudos. Então, pode ser que eles também se beneficiariam dessa suplementação hiperproteica com arginina e prolina antes e depois de cirurgias. E qual seria a dose recomendada de arginina, né? Os estudos colocam que é de 5 a 20 gramas por dia, por até 21 dias. Só que existe um cuidado no uso dessa arginina, porque em pacientes com sepse, ela pode piorar a infecção. Em pacientes em uso de vasopressores, ela vai formar o óxido nítrico, né, que é um vasodilatador, que vai diminuir a pressão. Então, ela vai fazer um efeito contrário ao vasopressor, piorando, talvez, o estado desse paciente. Ou, também, em doenças cardiovasculares, ela não é indicada justamente por conta dessa regulação da pressão arterial prejudicada. Agora, falando um pouco sobre a glutamina. A glutamina também é um aminoácido. A fonte também pode ser a dieta ou sintetizada pelo organismo. E assim como a arginina, a síntese da glutamina também não é suficiente para suprir as necessidades metabólicas durante infecções, inflamações e também em queimaduras e cirurgias. Então, dessa maneira, ela também pode ser considerada um aminoácido condicionalmente essencial. Na dieta, a glutamina, as fontes de glutamina são as mesmas fontes de proteína. E como ocorre a síntese e a hidrólise, né, da glutamina? Ela pode ser sintetizada por meio do glutamato ou pode ser hidrolisada também a glutamato. As enzimas e a degradação. As enzimas de síntese e de degradação existem em determinados tecidos e elas atuam em graus diferentes. Como mostra nessa figura aqui, essa figura mostra então a produção e a utilização da glutamina no organismo saudável e durante o hipercatabolismo. As setas preenchidas em azul, elas vão indicar os órgãos que sintetizam a glutamina e levam a glutamina para o sangue, de modo que a sua concentração deve se manter constante, assim como ocorre, por exemplo, com a glicose. Já as setas em branco são as setas, são os tecidos que consomem a glutamina. Aí à esquerda está como ocorre essa homeostase da glutamina no organismo saudável e à direita como ocorre essa homeostase da glutamina no organismo com algum tipo de catabolismo. E aí a proporção da seta, ela vai indicar também a proporção da utilização ou a síntese da glutamina. Então, a gente observa que durante a inflamação há um consumo maior, tá, de glutamina pelo sistema imune e também pelo intestino. Então, dessa maneira,
a glutamina desempenha um papel fundamental no sistema imunológico, no sistema de defesa do nosso organismo. E, de fato, alguns estudos, observam que a redução da glutamina plasmática é acompanhada de imunossupressão e infecções. E como que ocorre a glutamina, como que ela desempenha esse papel na defesa imunológica? Primeiramente, ela diminui as mudanças na permeabilidade intestinal, porque ela é a principal fonte de energia para o enterócito, que é a célula do intestino. E aí, com isso, ela melhora a barreira intestinal e reduz a translocação bacteriana. Ela também é metabolizada pelos linfócitos, aumentando a mitose desses linfócitos e a produção de citocinas. Pode formar ornitina e poliaminas, que aumenta a síntese de DNA, formando novas células. É um precursor de glutationa, que é um antioxidante, e protege as células contra as espécies reativas de oxigênio durante a inflamação. E aí, com isso, a suplementação seria benéfica, e preveniria infecções em doentes críticos e em pós-cirúrgicos, visto todas essas evidências a respeito da glutamina. Apesar disso, os estudos que utilizam a suplementação da glutamina, eles são controversos. Primeiro porque a suplementação com a glutamina por via oral ou por via enteral, muitas vezes não é suficiente para aumentar a sua quantidade plasmática. Isso pode ser devido ao fato de que ela é a principal fonte de energia do enterócito. Então, na hora que ela é consumida, ela vai ser utilizada pelo enterócito e pouca coisa ou nada é absorvida. E, de fato, isso se concretiza com alguns estudos que observam que a concentração plasmática de glutamina é superior na nutrição quando é administrada por nutrição parenteral do que por via oral e por nutrição enteral. E existem também 2 estudos grandes feitos com glutamina, 2 estudos clínicos randomizados, que observaram uma menor taxa de sobrevida, em pacientes que receberam a glutamina comparado com o grupo controle, pacientes críticos. O primeiro estudo é chamado de REDOX, que vem de Reducing Deaths Due to Oxidative Stress. Foi um estudo feito com 40 unidades de pacientes críticos na América do Norte e na Europa. A glutamina foi ofertada para esses pacientes de forma enteral e parenteral, numa quantidade até superior à dose recomendada. A dose recomendada é até 35 gramas, eles deram 42 gramas. E observaram, então, uma menor sobrevida naqueles pacientes que receberam a glutamina, como identificado aqui pela linha azul, comparado aos pacientes grupo controle, que é o da linha vermelha. O MetaPlus Trial é um outro estudo grande também, que pesquisou 14 unidades de tratamento intensivo em 4 países da Europa e ofertou a glutamina via enteral numa dose menor do que o Redox, 30 gramas, mas também observou uma redução na sobrevida dos pacientes que receberam a glutamina comparado com aqueles que não receberam. E nenhum desses 2 estudos observou redução da taxa de infecção. Porém, nos pacientes cirúrgicos e nos pacientes também com trauma, não houve diferença da mortalidade, tá certo? Essa mortalidade foi maior apenas naqueles pacientes críticos com doenças clínicas. Então, a Braskem, ela recomenda para pacientes críticos, a glutamina apenas para os queimados ou então que tenham sofrido algum tipo de trauma, porque vários estudos indicam a glutamina para redução do número de infecções nesses pacientes. E a ESPEN, que é a Sociedade de Nutrição Enteral e Parenteral da Europa, de 2014, não recomenda o uso da glutamina para cirurgias gerais.
E a Braskem só recomenda o uso da glutamina para esses pacientes em caso de que não houve nenhuma falência ainda de nenhum órgão e que estejam hemodinamicamente estáveis. O projeto Acerto também recomenda o uso da glutamina, tá? E um dos protocolos é a abreviação do jejum pré-operatório. A prescrição, então, de bebida com carboidrato a 12%, 200 ml, 2 e 6 horas antes da operação, ou então de uma bebida com maltodextrina e proteína. E essa proteína pode ser a glutamina, tá? Na solução de 5%. Esses dois estudos aqui observaram que pacientes que receberam glutamina e carboidrato antes da cirurgia tiveram menor resistência à insulina e menor quantidade de citocinas inflamatórias do que os pacientes que receberam só o carboidrato antes da cirurgia. Então, qual é a dose recomendada de glutamina, né? Primeiramente, ela pode ser administrada por via oral, enteral ou parenteral, de 20 a 35 gramas por dia ou de 0,3 a 0,5 gramas por quilo. E o seu uso demanda cautela e mais estudos, visto que algumas células tumorais utilizam a glutamina como fonte de energia e pode favorecer o crescimento do tumor. Agora, sobre o ômega 3 e ômega 6, né? São ácidos graxos, ambos de cadeia longa, ambos com 18 carbonos. O ômega 6 com 2 insaturações, sendo a primeira insaturação no carbono de número 6, e o ômega 3 com 3 insaturações e a primeira insaturação com carbono de número 3. Eles são ácidos graxos essenciais, ou seja, a fonte é a dieta, não são sintetizados pelo organismo. O ômega 6, as fontes são cereais, ovos, aves, carne vermelha e alguns óleos vegetais como girassol e milho. E o ômega 3 pode ser encontrado de 3 formas na dieta: ácido linolênico, EPA, que é o ácido eicosapentanoico, e o DHA, que é o ácido docosahexanoico. Aqui essa tabela indica as fontes, né, de EPA, DHA e ácido linolênico. O EPA e o DHA, a principal fonte são os peixes, enquanto o ácido linolênico, a principal fonte são sementes, nozes e alguns óleos vegetais. E no organismo, né? Qual a importância do ômega 6 e do ômega 3? Então, eles são importantes constituintes de membranas celulares e alteram a permeabilidade dessa membrana. Com isso, eles determinam e influenciam o comportamento das enzimas e os receptores que se ligam à célula. Então, aqui a gente observa uma membrana rígida com apenas lipídios saturados e aqui uma membrana mais flexível com lipídios saturados e insaturados, representados pelo azul. Então, a gente pode observar que a membrana fica menos rígida e isso permite que a célula tenha maior afinidade com o seu receptor. E aí, um exemplo prático que a gente pode dar de uma membrana rígida é a membrana de uma célula com resistência à insulina. Aqui é uma célula normal, né, onde a insulina representada pelas bolinhas azuis se ligam ao seu receptor. E aqui uma célula com resistência à insulina, onde a gente vai ter uma menor quantidade de insulina ligada ao receptor. Outros destinos, né, do ômega 6 e do ômega 3. Primeiro, ele é essencial para períodos de crescimento e desenvolvimento cerebral, porque possibilita que o fator de crescimento se ligue eficientemente no seu receptor. Também serve como modulador da inflamação, que nós vamos ver mais adiante. E geração de energia. Aliás, a maior parte do ômega 3 e do ômega 6 será beta-oxidado para formar energia. Aquela pequena proporção só é convertida para a formação de eicosanoides. Então, os que não vão ser beta-oxidados vão para essa formação de eicosanoides. O que são eicosanoides? São prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Os ômega 3 vão formar
Então, EPA primeiro e depois DHA. E, por último, dá origem a eicosanoides que têm características predominantemente anti-inflamatórias. Já o ômega 6 vai dar origem ao ácido araquidônico, que por sua vez dará origem aos eicosanoides com características predominantemente pró-inflamatórias. E eles competem por essa mesma enzima. Por isso que na hora de recomendar a ingestão, a gente tem que ter uma proporção adequada entre ômega 6 e ômega 3. O ômega 3 também, os eicosanoides derivados dele também são resolvinas e lipoxinas, que vão suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias. E é importante dizer que a taxa de conversão do ácido linolênico para EPA e DHA é baixa, ou seja, 100% do DHA do ácido linolênico que você ingere, de 0,5% a 9% apenas vai para formação de EPA e de 8% a 20% apenas para formação de DHA. Então, para que o ômega 3 tenha uma característica mais anti-inflamatória, né, na hora de ingerir, é importante que você tenha uma ingestão maior de EPA e de DHA do que do ácido linolênico. E essa taxa de conversão, então, vai depender de fatores genéticos, do sexo, enfim. A dose recomendada, então. Primeiramente, a taxa de ingestão em países com dieta ocidental de ômega 3 e ômega 6 é de 20 ômega 6 para 1 ômega 3. Tá? E nessa tabela a gente encontra alguns países e algumas recomendações. Tá? Então tem o Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Suécia e há uma recomendação da OMS que é de 5 para 1 até 10 para 1. Alguns autores também sugerem que seja ingerido 3,5% de ômega 3, né, do valor energético total da dieta. Outros autores sugerem a ingestão de até 3 gramas de EPA e DHA, que é seguro. No Brasil, tá, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente só tem essa recomendação, baseado mesmo na cardiologia, é que a recomendação é de 3 a 4 gramas por dia de ácido linolênico. Tá? E aqui são algumas recomendações internacionais de ácido linolênico, DHA e EPA mais DHA. Bom, de acordo com a literatura científica, o ômega 3 associado com a arginina tem o melhor efeito na redução de infecções e cicatrização de feridas do que o uso individual desses nutrientes. E a dose de um e de outro, quando usados juntos, ainda deve ser estabelecidas, assim como também a duração do tratamento. Agora, falando sobre antioxidantes. Os antioxidantes são, então, o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, vitamina C e o beta-caroteno, o zinco, o selênio, a glutamina e a cisteína, sendo esses 4 últimos vão participar da ativação de enzimas envolvidas na função antioxidante. E esses primeiros, eles vão atuar diretamente como antioxidantes. Como que, então, ele atua na resposta inflamatória? Bom, a resposta inflamatória ela vai gerar uma produção excessiva de espécies reativas de oxigênio no local onde ocorreu a injúria, e essas espécies reativas de oxigênio vão ser maléficas para a célula, as células próximas, né? E vão danificar essas células. Os antioxidantes, então, têm o papel de proteger essas células próximas da inflamação contra essas espécies reativas de oxigênio. E também, durante a inflamação, pode acontecer um estresse oxidativo, onde a produção de espécies reativas de oxigênio supera a quantidade de antioxidantes. Tá? E quando o estresse oxidativo é prolongado, há uma depleção de estoques antioxidantes. Aí, nessas situações, a suplementação desses antioxidantes pode melhorar o prognóstico do paciente. Então, quem deve receber a fórmula imunomoduladora com arginina, ômega 3, antioxidantes e glutamina?
Bom, a Espen e a Braspen recomendam então o uso de uma dieta hiperproteica juntamente com arginina e ômega 3 para pacientes com câncer e que serão submetidos a grandes cirurgias durante pré e pós-operatório, 5 a 7 dias antes, 5 a 7 dias depois da cirurgia, independente do estado nutricional, segundo a Braspen e segundo a Espen de 2006. Agora, segundo a Espen de 2014, essa suplementação valeria a pena apenas para pacientes desnutridos com câncer. Elas também recomendam o uso de dieta hiperproteica com arginina e ômega 3 para pacientes acometidos por traumas. E lembram que a arginina não deve ser utilizada durante sepse e durante o uso de drogas vasoconstritoras. E aí nessa tabela é mostrado todos os suplementos via oral que contêm ômega 3 e arginina. A gente tem o Fresobin 3.2, o Impact, o Novasource Proline e o Cubitan. Com relação à quantidade de calorias, o Proline tem uma quantidade maior entre todos eles. A proteína se assemelha bastante em 3 deles, sendo que o que tem menor quantidade de proteína é o Impact. Essa quantidade é por frasco, tá? A quantidade maior de ômega 3 é encontrada no Fresobin 3.2, mas apenas o Impact tem EPA e DHA. E há uma quantidade maior de arginina no Impact, Proline e Cubitan, enquanto o Fresobin 3.2 tem apenas 1,3 gramas de arginina. Nessa outra tabela, é mostrado os produtos enterais de sistema fechado e nutrição completa e que contém arginina e ômega 3. Então, a gente tem o Impact, o Reconvan, o Novasource Proline sem sabor e o Cubizon. Com relação à proteína, maior quantidade está no Impact, ômega 3 também e arginina também, chegando a 16 gramas por litro. E com relação à glutamina, né, a gente tem a recomendação da Braspen de glutamina, que a glutamina pode ser suplementada para pacientes queimados e acometidos por traumas. E a gente tem a recomendação do Projeto Acerto, que ela também pode ser utilizada até 5%, né, da solução associada com maltodextrina no pré-operatório dos pacientes. Lembrando que ela não pode ser utilizada em pacientes hemodinamicamente instáveis ou com disfunção renal ou alguma outra falência de algum outro órgão. O único produto com glutamina em sistema fechado que tem no mercado é esse aqui, o Reconvan, tá? No frasco de 500 ml. Ele tem 27 gramas de glutamina em 1 litro. Então, como a recomendação de glutamina é até 35 gramas por dia, ele só pode ser utilizado 1 litro por dia dele. Além dele, né, existem outros produtos em módulos de glutamina, que pode ser utilizado via oral ou enteral, e também produtos de nutrição completa, mas com sistema aberto, como por exemplo o Peptimax. Agora a arginina e a prolina juntas, né? A Braspen recomenda então uma dieta hiperproteica associada que contenha arginina e prolina para os pacientes com lesão por pressão e também aqueles com pé diabético. Então aqui eu coloquei os 2 produtos que apresentam a arginina e a prolina. A quantidade de calorias do Fresobin 3.2 é maior do que a do Proline. A quantidade de proteínas é semelhante e a quantidade de prolina é maior no Fresobin 3.2 do que no Proline. Porém, a quantidade de arginina é maior no Proline do que no Fresobin. E o diferencial também desses 2 produtos é que o Fresobin ele tem açúcar, né, 9 gramas por frasco, enquanto o Proline não leva açúcar. E o único produto
com prolina e arginina em sistema fechado e nutrição completa que existe é o Novasós Prolina sem sabor, que contém 6,9 gramas de prolina por litro. Essas são as referências bibliográficas que eu usei nessa aula. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigada!